Boa noite, igreja. Boa noite. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E peço aos amados irmãos que curvem suas cabeças, fechando nossos olhos, vamos fazer uma oração, elevando nossos pensamentos ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais essa noite, Pai, por mais um culto que estamos iniciando. Abençoa o dirigente, abençoa os músicos, abençoa os irmãos que estão nos ouvindo também. A mensagem que será pregada na tua palavra, para que nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes, Pai, para fazer o melhor para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé e cantemos o número hino 472, frente ousada. Thank you.
Abramos nossas Bíblias para o livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 10. A leitura será feita pelo irmão Francisco II, que logo após fará uma oração. Amém. Amém. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 12, verso de 1 a 10. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedico-nos aos ministérios, aos que ensina, espere-se a fazer. Ou, o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? Oremos. Ó Deus, muito obrigado por mais um momento onde estamos lendo a Tua palavra, da qual nos ensina, ó Deus, viver diferente deste mundo e amar-nos uns aos outros. Porque em Cristo somos um corpo só. Obrigado pela Tua palavra, abençoa cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Poderia sentar. Hino 322 do cantor cristão, Cristo valerá. Minha fé, Cristo vale.
Neste momento, passamos aos momentos de cânticos. Passo agora a palavra ao grupo de louvor. Boa noite. Vamos ficar em pé. Quero cantar uma linda canção. Olha que coisa boa, né? Vamos cantar bem forte para a honra e glória do Senhor. Quero cantar uma linda canção.
mesma reverência, passo agora ao Neide a trazer a mensagem desta noite. Boa noite, irmãos. Vamos ver nossas vidas para o livro de Salmos e vou ruim na garganta, mas a gente consegue. Isso é assim a palavra do nosso Deus. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que não teve fim, dá seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho da impotência. Então Deus é Pai. Mais uma vez, eu digo que isso é Deus. A igreja, para não papo de Santo Nome, neste momento, se Deus trouxer um vídeo de falar das tuas palavras, que possa usar como instrumento, que possamos, Senhor, sair daqui e alimentar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho na mente que o povo de Deus, ele não é um povo semelhante a todo mundo, ele é um povo diferente, né? Eu sempre digo isso, e sempre que eu leio a minha Bíblia, essa impressão, ela cresce mais. No começo de tudo, quando Deus fez a terra, quando Ele fez tudo que nós conhecemos hoje, Ele fez com o intuito de tudo que Ele fez servisse para glorificar o seu nome, glorificar a sua pessoa, as obras que Ele fez o louvassem. Mas, ao longo do tempo, aconteceu que o homem pecou, né? Também creio que Deus ele já sabia o que ia acontecer. Quando Deus ele fez aliança com Abraão, ele prometeu a Abraão que Abraão ia ser grande, ele ia fazer inúmeras pessoas, né, como incontáveis, assim como a areia do mar, da praia. Ele fez essa promessa, e também com Moisés e com Isaac e Jacó, todos seguiram o plano de Deus. O plano de Deus é que a sua criação viesse a louvar o seu nome ainda. O plano de Deus era que o homem viesse a estar sempre diante dele. Deus nunca quis que o homem vivesse longe dele, mas Deus ele fez o homem para viver perto dele. A Bíblia diz que Deus ele amou ao homem de tal maneira que Deus o Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que o homem pudesse estar junto de Deus. O homem ele não vive junto de Deus porque Deus é santo.
na sua santidade ele não pode ver o pecado. Essa é uma das explicações que a gente costuma dar quando pergunta por que Deus tirou o homem do jardim do Éden. Deus não podia ter ficado com o homem no jardim do Éden, mesmo o homem pecando. Não podia, porque Deus ele é santo. Ele não pode conviver no mesmo espaço, no mesmo ambiente onde não há santidade. Então Deus é santo. Ele não pode contemplar o pecado de forma como a gente faz. Então nós vivemos longe de Deus. Mas Deus, ele amou o homem. Tanto que ele quis que o homem retornasse ao mesmo estado de quando ele foi criado. Eu gostaria de hoje, nesta noite, pensar com os irmãos desses salmos primeiro. Porque o amor de Deus, ele se preocupou com tudo. Deus, quando ele fez o homem, ele fez tudo que os irmãos possam imaginar, para que o homem tivesse condição de vida. Tem uma palavra que eu não me lembro no momento, mas ela se refere às coisas que foram criadas. Não é antropologia, não. Antrópico. Essa palavra, no desmiuçar dela, ela mostra que Deus ele fez todas as coisas para que o homem pudesse viver. Até os organismos mais nós nem imaginamos, capinos, microscópicos e tudo mais, ou os macro-organismos, a galáxia toda, né? Para que o homem pudesse viver. Nessa teoria tem uma coisa que me chamou a atenção, que até no espaço, os planetas que existem, alguns, eles atraem asteroides, né? Aquelas pedras enormes que se movem no universo, para que essas pedras elas não venham a colidir com a Terra, porque elas são atraídas por outros planetas que, junto da Terra, como eles estão colocados, forma tipo de um escudo, para que a Terra não seja ameaçada por essas enormes pedras. Então Deus ele pensou em todas as coisas. Deus ele fez a água, ele fez o alimento, ele fez o sol, ele fez tudo pensando no homem, para que o homem pudesse ter condição de vida aqui nesse mundo. A gente fica perguntando, quem é que faz isso? O mais próximo que nós chegamos é um pai e uma mãe. Falando de pai e mães, esse conceito, onde trabalham para dar para os seus filhos condição de vida. Pagam uma faculdade, se não pagam uma faculdade, mas aproveitam as oportunidades, de forma que seu filho acaba galgando um superior, de certa forma, mais adiante tendo uma condição melhor de vida. E o Salmos primeiro diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Assim como Deus fez todas as coisas para que o homem pudesse viver, ele também se preocupou com a educação desse homem, para que esse homem também pudesse se colocar diante de Deus de uma forma como ele era antes, com uma consciência totalmente limpa, pura, desprovida do mal. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quando nós paramos para pensar no que é conselho, conselho é, posso dizer assim com as minhas palavras, que é uma mensagem que alguém passa para uma outra pessoa de cuidado. Olha, eu vou te dar um conselho. Não vai por essa rua, porque você pode ser assaltado ali na frente é perigosa. Ou então, olha, eu vou te dar um conselho. Tu está com esse problema, tu faz assim, assado, que vai dar certo. E no passado, nós encontramos
pessoas que tomaram conselhos com pessoas erradas e se deram mal. Porque não existe só conselho do bem, existe também conselho do mal. Incentivos, pessoas falando de caminhos que não convêm. Mas Deus, Ele também nos aconselhou a não ouvir os conselhos maus. E Ele notou aqui nesses salmos os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Uma palavra também que chama a atenção aqui é o bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que desenvolve uma característica de retidão. Bem-aventurado também pode ser aquele que recebe a bênção dos céus ou um favorecido de Deus. Bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, porque esse é favorecido por Deus. Bem-aventurado o homem ou aquele que desenvolve uma característica de retidão. Ele é um bem-aventurado. Foi por este homem, foi por essa pessoa que Deus se preocupou em fazer o mundo da forma como ele é. Ele é autossustentável. Ele produz coisas para o homem que o homem nem imagina. Ele dá a condição da vida existir. E Deus, Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ímpio. A palavra ímpio é citada 264 vezes na Bíblia. Uma palavra que é citada 264 vezes em um determinado livro. Pense quantas vezes você fala para o seu filho sobre uma determinada coisa. Quando você fala muitas vezes sobre determinada coisa, isso demonstra o quê? Você quer que ele aprenda. Você se preocupa com ele. Você não quer que ele ande por aquele caminho, ou você quer que ele ande por aquele caminho. Por exemplo, o filho está na hora da escola. O filho está na hora de estudar. O filho, olha, aí começa, meu filho, olha, você tem que fazer assim. Filho, olha, não faça dessa forma. Sempre você está chamando atenção. E essa palavra foi citada na Bíblia 264 vezes. Ela aparece como uma palavra de atenção. Olha, atenção procurada. Atenção procurada. Atenção na curva. Atenção. Atenção. Aí ele chama a atenção de uma forma assim bem gostosa, vamos dizer assim. Primeiro ele diz: bem-aventurado. Bem-aventurado. Aquele que desenvolve um caráter de retidão, aquele que é favorecido pelos céus, ou aquele que recebe a bênção de Deus. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, uma pessoa que vive de maneira contrária aos mandamentos de Deus. Nós falávamos hoje lá na salinha, eu cheguei lá na salinha hoje, eu falei para os meninos do seguinte: quero falar sobre amor com vocês. Amor. E falando de amor para eles, é uma das coisas que o crente tem que ter e viver, é amor. É amor. Quando Deus, Ele criou o povo de Israel, quando Ele instituiu a nação de Israel, que Ele começou a dar os parâmetros, quando Ele fez a carta magna de Israel, uma das cláusulas lá era: amarás a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, não terás poder de amarás a teu próximo. E o exemplo de amar ao próximo, ele diz o seguinte: olha, quando você chegar na terra que mana leite e mel, quando
Quando chegar lá, vocês vão fazer as ruas, vocês vão fazer as praças, vocês vão enfeitar a cidade. Né? Então, não plantem árvores frutíferas. Plantem árvores frutíferas. Para quê? Para quando o estrangeiro chegar, ele tem o que comer. Acolhimento. Acolhimento. E hoje a palavra de ordem é cortar. A Bíblia diz: não ouçam os princípios. Não ouçam, não vão por eles. Não vão por eles. A outra palavra é caminho dos pecadores. Pecadores. Aquele que está sob a ira de Deus. Aquele que está sob a ira de Deus. Se nós fôssemos falar um pouco mais sobre os ímpios, e juntássemos com os pecadores, porque o ímpio, ele é um pecador. Ele é um pecador que ele não se arrepende dos seus pecados. Ele é um pecador que acha que ignora as coisas de Deus. Ignora as coisas de Deus. É uma pessoa que, digamos assim, rejeita totalmente a autoridade e rejeita também o ser submisso. Vamos para Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, o Senhor testifica que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus olhos. O ímpio, o pecador, ele faz o que ele acha que ele deve fazer. Ele não tem um padrão de certo. Ele é o certo. Ele pensou, então está certo. Eu acho que é assim. Baseado em quê? Baseado em quê? O ímpio e o pecador, ele tem quase que as mesmas características. Quando o texto que foi lido no nosso editorial, hoje à noite, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O século, cada pessoa, nós que vivemos hoje, os que viveram no passado, os que vão viver no futuro, eles são algo. Porque o mundo, ele não gera a palavra de Deus, pelo contrário. O mundo, ele é dominado pelo Satanás, pelo diabo. E nós sabemos que o Satanás é o nosso inimigo. E ele vai fazer tudo para que a palavra de Deus possa ser mal compreendida, possa ser compreendida de uma outra forma, que a ordem possa ser feita de uma outra maneira. Porque se as pessoas entenderem errado a Bíblia, se os crentes entenderem errado a Bíblia, eles cometem pecado. Porque o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é você estar diante, é comparado como se fosse um arqueiro que está diante do alvo ali, um arco e a flecha na mão, ele mira e solta, vai embora para frente. A tendência que ele quer é acertar o alvo, acertar a mosca lá. Mas por algum motivo ele não acertou o alvo, ele errou. Seja porque ele não mediu a força do vento, que a força do vento simplesmente, a força do arco não conseguiu vencer a força do vento, ele errou. Veja que é uma coisa bem simples, ele não mediu a força do vento.
Ou ele não teve força, não se exercitou bastante para na hora de esticar a corda, a lança, a flecha tivesse força para chegar até o alvo. Simplesmente ela fez isso. Baixou. Ela baixou. E o alvo estava aqui. No conceito de pecado, na linguagem original, pode ser comparado a um arqueiro. E uma falta de mau entendimento bíblico, ela pode levar a um comportamento errado. O mundo hoje ele produz conceitos e mensagens maléficas ao povo de Deus, principalmente para a família, principalmente para o homem individual e para a mulher individual. Porque o mundo ele prega, digamos, por exemplo, eu repeti isso, honra do pai e da mãe, que é o primeiro mandamento da promessa, para que se vá bem, para que viva longo tempo na terra, que quanto faça seja bem sucedido. Todo mundo quer ser bem sucedido, mas poucas pessoas obedecem a seus pais como deveriam obedecer. Se você, senhora, você deve obedecer. Já contei para vocês sobre a nossa vida em casa, que a gente não passava a noite fora, a hora de chegar era meia-noite, isso se estivesse trabalhando, namorando jamais. Mas as pessoas que viveram comigo, e até hoje eu falo para ela, eu cheguei em casa, 6 horas da manhã, eu estava perguntando, nunca fez isso? Não fiz. Por quê? Porque o João Pedro pegava no meu pé. E a gente ouvia ela. Ela dizia, olha, faça assim, porque eu estou mandando, e é assim que é para fazer. E se fazia. Vou falar outra coisa que vocês não vão gostar. O mundo prega o contrário hoje. Lá no Gênesis 3, todo mundo conhece esse texto. Pelo menos os cristãos conhecem. Eu acredito que nós não estamos falando para incrédulos hoje, só para cristãos. Esse texto ele fala sobre a queda do homem. Então a serpente disse à mulher, para a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse, mulher, é certo que ele não morrereis. Vocês perceberam que houve uma comunicação com Satanás com a mulher. E a mulher resistiu. E disse, não foi assim que Deus disse. Aí mais adiante, a gente vai ver o seguinte. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que é no dia em que ele comer, se vos abrirem os olhos, e como Deus é conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. O homem sequer perguntou, o homem sequer disse nada. Ele chegou lá e não, come, ele comeu. Indagou alguma coisa? Não. Quem foi que indagou? Quem foi que demonstrou uma certa resistência? Isso é ruim. Não, isso é bom. Aí mais adiante, quando eles se depararam com Deus, lá no 9, e chamou o Senhor Deus um homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava no último medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Como eu estava, eu ordenei que não comesse. Então disse o homem,
Então disse o homem: a mulher que ele veste como esposa, ela lhe deu dada por eu. A responsabilidade não era dela, a responsabilidade era dele. Se a responsabilidade era dele, quem era que tinha que ter articulado mais tempo as palavras? Era ele. Do jardim, porque estava no último canto do Senhor. Então disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todo dia da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá a calcanhar. Aqui nós vemos a onisciência de Deus. Deus já sabia de todas as coisas. E quando ele citou estas frases, ele se referia à cruz do Calvário de Jesus Cristo. Se referia a Jesus Cristo como o redentor da raça humana. E a mulher dele disse o seguinte: porém, diz a mulher, e a mulher disse: multiplicarei sobre nós o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás a luz, a filhos, e o teu desejo será para o teu marido que te governará. Então Adão disse: visto que aprendeste agora de tua mulher, que comeste da árvore que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante o dia de tua vida. Deus, ele instituiu um trabalho penoso. Mas nós estamos falando de obediência a Deus. Obediência a Deus. O mundo, ele prega que o homem vai ter que procurar viver folgado. Por mais que ele tenha dinheiro, ele nunca vai viver folgado. Porque ele vai, a idade dele vai fazer com que ele se canse. Ele vai perder o vigor da vida, vai perder o vigor da força. O dinheiro acaba. O homem mais rico do mundo, ele tem que acordar 1 hora e trabalhar, porque o dinheiro acaba. Alguém tem que administrar a renda dele, porque se ele não administrar, o dinheiro acaba. Um dia eu vou ver a vida toda, tudo bem, mas quando chegar no finalzinho da tua vida, tu já não vai ter tanto dinheiro assim. De uma hora ou outra, você vai ter que se preocupar com isso. E como é que nós devemos ver isso? Deus, ele poderia ter nos matado, mas não, ele nos deu uma oportunidade. Olha, vai lá, trabalha, vive a tua vida, pensa no que tu fizeste, pede perdão. Eu vou enviar um Salvador, vou enviar um Salvador. E tem pessoas que eles não têm homens que não gostam de trabalhar, assim, eles têm uma certa aversão ao trabalho. A gente vê muitos homens jogados fora. Eu conheci um camarada que até conheci o irmão dele era coronel do exército. A irmã mais velha dele era médica pediatra. Sabe o que ele era? Beberam de cachaça, por conta própria. Conversando com ele, disse assim: eu sou o que sou, porque eu quis ser, por opção minha. Meus pais me mandaram para a escola, e eu sou o que sou. Conheci um outro rapaz que dizia assim: não, eu sou andarilho. Conversava com todo mundo, tinha uma conversa muito boa, nunca vi ninguém mais articulador de política do que aquele camarada. Ele dava para mandar no quarto braço. Então, assim, as pessoas, elas se deixam levar por um mundo a qual a Bíblia diz que nós não devemos ouvir. Digamos assim, as pessoas, elas são egoístas porque elas pensam nelas mesmas. Primeiro nelas, e depois elas, e mais adiante elas. E não é assim que a Bíblia fala. Quando Deus instituiu a família ela é uma troca.
Eu acho que é uma troca interessante, porque se a esposa não auxiliar o marido não vai alcançar o alvo. Se o marido não auxiliar a esposa, não vai alcançar o alvo. Se esposo e esposa não ajudarem os filhos, não vão alcançar o alvo. Se eles não forem exemplos e ensinarem seus filhos, não vão alcançar o alvo, não vão chegar a lugar nenhum. E hoje, por conta desse egoísmo, às vezes a gente acaba colocando tudo a perder. Uma das coisas que eu acho assim, bem interessante, eu deixei por último. Versículo 16: multiplicarei sobre o modo do sofrimento da tua gravidez, em meio a dor e dará luz ao filho. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O ímpio, o pecador, ele prega o contrário disso. Ele diz que o homem que a mulher é igual. Bom, eu vou dar aqui para vocês. Quem é igual ao Davi? É perfeito e nós somos. Está bom? Correto? Correto ou não está correto? Posso me igualar a ele em condição? Posso. Posso ser igual a ele? Ninguém me elegeu, ninguém contribuiu. Como é que eu vou ser igual a ele? Essa foi uma das promessas lá da tentação. Como Deus, vocês serão iguais, vocês saberão que é correto, que é o errado, bem e o mal. O mundo, ele prega isso, enquanto que a Bíblia diz, estou falando de pessoas casadas, solteiros não. Você não quer ser submissa a ninguém, solteiro. Seu pai morreu, você está livre, sua mãe morreu, você está livre, está de alegria, você está livre. Mas quando você casa, não. Então o desejo será para o teu marido e ele te governará. Sabe como é que a gente foge disso? Você casa, não tem jeito, não se foge disso. Caso contrário, você está indo pelo caminho dos pecadores. Caso contrário, você está indo pelo conselho dos ímpios. Os ímpios, e a família, a base da família é essa. Eu lavo meu enxugo. Essa base da família não. E o cristão, ele precisa se desvencilhar desses conselhos. Mas eu já sou de maior. Sou dono da minha vida. Não, cristão não. Cristão não. Se nós queremos ser bem-aventurados, se queremos ser favorecidos por Deus, o caminho é dar ouvidos a Deus, não a esse mundo. A outra palavra que ele fala, roda dos escarnecedores, pessoas que zombam dos outros, que fazem roubo, que humilham, fazem gozação, discurso de desonra, causam vergonha. A nossa política está cheia disso. Está cheia disso. Pessoas que são militantes de partidos, são militantes de pessoas que não valem tocar de terra. E nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Que associação tem entre a luz e as trevas? Ou que associação tem a igreja com o Estado? Nenhuma. A nossa mania é achar que nós vamos mudar o mundo. A igreja não está aqui para mudar o mundo. A igreja está aqui para pregar o evangelho. Quando este mundo acabe, o homem vai viver a eternidade com Deus. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Caso contrário, você está ouvindo os inimigos, os escravizadores, os pecadores. Caso
contar isso que acontece. Mas não pode ter rio certo e rio errado, é o Evangelho. Livra eles disso. Mostra para eles o caminho de Deus. Mostra para eles o caminho de Deus. O Evangelho de Deus, ele transforma vidas. E este mundo está entesourado para quê? Pega fogo. E as igrejas dizem que não vai se acabar. Você quer se acabar comigo? Tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós fazemos aqui, se não for certificado por Deus, por nós morrermos, acabou. Acabou. Agora, se o que nós fazemos aqui for certificado por Deus, você sabe para onde vai isso? Para a eternidade. Para a eternidade. Se não for certificado por Deus, morreu, acabou. Se você não morreu, se você, Jesus Cristo vai voltar, você vai subir com ele. Você acha que a igreja que ouve, ela vai subir com Cristo Jesus? Hoje teve o final do campeonato hoje. Eu não sei se isso daí tem espaço para crente. Não há mesmo mundo nem as coisas que há no mundo. Não sei se tem. Deveria não ter. Deveria não ter. Por quê? Porque é um movimento mundano. E é vergonhoso aquilo ali. É vergonhoso. E é cumprimento de profecias, para quem não sabe. Provérbios. Provérbios 20. A gente caminhar para o final. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que for escarnecido não é sábio. Dá ouvidos a este mundo aí, a se comportar com eles, a assumir os erros deles. Então diz que é comparado com o vinho de camarada que toma o vinho e perde o controle. E perde o controle. Olha só o que ele diz. O vinho é escarnecedor. E o que é um escarnecedor? Uma pessoa que zomba dos outros, que faz pouco, que humilha, faz gozação, discurso de zomba, causa vergonha. Causa vergonha. Uma coisa que eu sei que a gente sabe fazer gozação. Eu já não tenho gozação com todos aqui. Quem nunca zombou de ninguém aqui? Agora, essas coisas, nós temos como fugir dela porque ainda dá tempo. Nós somos salvos. Deus, ele nos libertou do reino das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu essa oportunidade. Quero Provérbios 8, 13 diz o seguinte: o temor do Senhor é aborrecido, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, ou eu os aborreço. Qual é o princípio do saber? Temor do Senhor. Explica temor do Senhor. Provérbio está explicando. Provérbio explica claro
Temor do Senhor é sabedoria. É sabedoria. Se eu não aborreço o mundo, eu sou sábio aos olhos de Deus. Se eu aceito tudo isso normalmente, sem indagar nada, eu sou sábio diante de Deus. Aí ele diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu sabe isso. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ser sábio é aborrecer o mal. É não andar segundo o conselho dos ímpios. Eles detêm o caminho dos pecadores. Não ouvir o conselho dos ímpios. Não se acercar na roda dos escarnecedores. Lá no versículo 9, ele diz o seguinte: 9 e 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injura. Sabe por quê? O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, porque ele vai rebater aquilo que você está dizendo. Vai rebater aquilo que você está dizendo. Não é assim não, não é assim não. Mas a Bíblia está dizendo que é, tudo está dizendo que é. Aí ele vai dizer, no 7. E o que censura o perverso, assim mesmo se injúria. O camarada vai fazer mal, vai fazer mal. Efésios 5:1. Sede por imitadores de Deus, como firmados de andar em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por vós, com oferta e sacrifício a Deus em amor suave. Sede, pois, imitadores de Deus, de andar em amor, como também Cristo. Efésios 6. Deixa eu ver. 6 e 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestidos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cidade do diabo. Satanás tem colocado frente ciladas, colocado ciladas, irmãos, na nossa frente, simplesmente por causa da nossa insensibilidade bíblica que nos cai. A Bíblia diz que todo aquele que quiser vir a mim deve ser assim mesmo, todos os fatos de si, não é fácil ligar a você mesmo. Não é fácil. Nós temos que aprender a olhar segundo a visão de Deus. Segundo a visão de Deus. Lá em Gênesis 6, como se foram multiplicados os homens na terra e lhe nasceram filhos, vendo o Espírito de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então diz o Senhor: meu Espírito não agirá para sempre no homem, este é carnal, no seu dia será descendente. Aí obviamente tem um profeticamente na terra também. Depois, quando os filhos de Deus exploraram as filhas dos homens, os pais dos filhos, estes foram varões de renome na antiguidade, que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal a ponto do Senhor dizendo: viu Deus? Deus olhou para o homem e viu Deus que o homem era mau. Nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para alguém
E nós, de certa forma, sabemos pelas suas atitudes quando ela é com a gente, quando ela não é com a gente. Sabemos. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que a maturidade nos leva a isso. Imagina Deus consciente, contente no presente. Ele olhou para a terra, e o que a Bíblia fala que era mal foi levado em consideração para a maldade. O ajuntamento não está mais na roda dos escravos. E eles se casaram com a filha desse pessoal. Vendo os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, eles casaram com elas. Eles casaram com elas. Quantos ajuntamentos nós fazemos? Quantas sociedades nós fazemos? Falar que não, não acho que nós temos. Quantas colegadas nós temos? Muitas, né? Muitas. Muitas das vezes, essas colegagens, esses conselhos, Deus guardava no nosso coração, mas assim, você é mal, porque eu estou te ensinando a fazer as coisas e tu não está aprendendo. Eu estou te levando ao caminho correto e tu não quer andar como eu te mando andar. Tu não discerne as coisas como eu estou te ensinando a discernir. Muito pelo contrário, tudo que o mundo manda fazer, tu vai atrás. Cuidado, irmãos. Cuidado. Bem-aventurado o homem que não faz isso. Nós não vamos ler, mas os irmãos podem ler Mateus 5. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de Cristo. Bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que sobem por causa da justiça. Bem-aventurado, ele é favorecido por Deus. Ele é inteligente, como já vimos em Provérbios, porque ele tem a Deus, ele tem a Deus, é por isso. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender a adoração. Obrigado. Nosso YouTube, que Deus possa nos abençoar e ter todos os amor hoje.